Eu trabalho muito com a área da cyberpsicologia. E por que não a área da cyberneuropsicologia? Que é uma área muito nova hoje em dia nos campos de conhecimento da neurociência, que tenta integrar a psicologia, ou ciências do comportamento humano em geral, com interfaces e tecnologia. Então, por exemplo, efeito da tecnologia sobre os seres humanos, efeito dos seres humanos sobre a tecnologia e efeito da tecnologia entre dois seres humanos. Então, por exemplo, redes sociais, por aí vai. Mas uma das áreas que eu mais gosto de estudar nessa cyberpsicologia é justamente o uso de novas tecnologias para estimulação cognitiva, seja neuromodulação, seja videogame, seja treino cognitivo. Videogames têm uma característica em particular aqui para essa área, em que o começo das pesquisas era muito mais focado no aspecto negativo do videogame. Então você tinha, por exemplo, quais são os efeitos do videogame sobre comportamentos violentos na minha criança? Será que videogames vão deixar a minha criança mais desatenta porque ela gasta muitas horas naquele jogo? Será que videogames promovem a obesidade? Então, se a gente pegar a literatura científica dos anos 2000 para trás, a gente vai ter muitos estudos, na verdade a grande maioria dos estudos, pegando esses aspectos dos videogames. Agora, dos anos 2000 em diante, com a popularização dos videogames, os estudos começaram a pegar aspectos positivos deles. Será que eu posso utilizar videogames para melhorar a cognição? Será que eu posso utilizar videogames para melhorar a saúde mental das pessoas? Será que eu posso pegar videogames, por que não, para a saúde física? Então a gente foi da obesidade para a saúde física. De fato, existe uma categoria de videogames dedicada exclusivamente para a saúde física, chamados exergames. São videogames que envolvem exercícios. Ficou popular com a ideia do Nintendo Wii, em que você tinha que fazer movimentos para fazer qualquer ação dentro do jogo, e hoje nós temos jogos que promovem de fato redução do índice de massa corporal em crianças e adolescentes, mas eles ainda são videogames. Bom, para começar, eu vou falar de videogames e de aplicativos também. Com o avanço das pesquisas para entender videogames e o efeito da cognição, a gente começou a ter um novo conceito chamado serious games, que seriam jogos sérios para intervenção específica. Enquanto se eu pegar um videogame de ação, um jogo de tiro, um RPG, um jogo de estratégia, por exemplo, o objetivo final deles é diversão. Você vai se divertir através da aprendizagem. Então eu tenho que aprender a pular, eu tenho que aprender como é que eu passo dessa fase. Durante o videogame, necessariamente eu tenho que aprender novas habilidades, porque eu vou me divertir. Os serious games pegam esse raciocínio e invertem ele. Então, através da diversão, eu quero uma habilidade. Então, eu posso usar eles para divertir para aprender matemática, divertir para aprender português, divertir para aprender geografia. Eu posso usar também para cognição, divertir para melhorar funções executivas, divertir para melhorar a atenção. Então, quando eu falar de videogames, ou serious games aqui, eu vou estar incluindo aplicativos de treino cognitivo também, mas por falta de tempo e por didática na nossa conversa aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. Depois que os serious games começaram a se popularizar, a gente teve uma certa briga na literatura científica sobre isso. Em 2016, foi publicado esse artigo que está na esquerda de vocês, tá, o de lá, em que um grupo de pesquisadores americanos falaram basicamente o seguinte: gente, por favor, parem de falar que treino cognitivo melhora cognição. O que levou a uma resposta, 6 meses depois, de um outro grupo de pesquisadores falando: olha, eu entendo que existem limitações na metodologia para treino cognitivo usando aplicativos e videogames, mas isso não implica que as pesquisas não tenham seu valor clínico. Essa discussão é uma discussão natural para a implementação de qualquer tecnologia na nossa sociedade. Ela sempre vai acontecer. O que a gente encontra aqui agora é que a tecnologia ela faz um trajetório. A gente fica muito animado com as possibilidades dela, para depois a gente ter um choque de expectativas e cair no que a gente chama de vale da desilusão. Esse vale da desilusão é onde que acontecem essas conversas científicas, como que foi apresentado aqui nas células-tronco, em que a gente entende as potencialidades, a gente entende as limitações, e agora, o que a gente vai fazer com isso? No caso dos videogames, a gente está passando por exato o vale da desilusão, em que a gente vai discutir os potenciais, as dificuldades e o que a gente está tendo hoje. O primeiro argumento utilizado é o seguinte: se a gente tem videogames, vamos pegar um treino específico para memória operacional, por exemplo, capacidade cognitiva de manter informações em mente e manipular essas informações.
A memória operacional a gente sabe que é essencial para qualquer atividade cognitiva que eu for desempenhar que seja consciente, seja aprendizagem, seja comportamentos complexos como planejamento e por aí vai. Se eu treino o indivíduo em memória operacional, e a memória operacional ela influencia todos esses aspectos da minha vida, será que o treino cognitivo, melhorando a memória operacional, vai melhorar o meu dia a dia, como, por exemplo, minha organização, minha atenção e por aí vai? Bom, a literatura científica é muito sólida. Se eu treino a pessoa em memória operacional, ela vai melhorar em memória operacional. Ela vai dar bons resultados em memória operacional. Problema: quando eu vou investigar isso na vida diária da pessoa, que é o que de fato importa na intervenção, tem alguma barreira ali. Esse que é o grande problema das intervenções cognitivas com videogame. Porque eu, de fato, eu vejo no laboratório, eu vejo nos resultados cognitivos uma melhora cognitiva. Está lá, nítida. A gente chama isso de transferência próxima. Ou seja, o que eu estou treinando é muito próximo do que eu estou avaliando ou que eu estou implementando. Agora, quando a gente vai ver o que de fato importa para a gente, que é a transferência distante, que é, eu estou treinando o cara em alguma coisa aqui, para melhorar em coisas que não são similares ao que ele está treinando. Por exemplo, um motorista, eu posso treinar ele em velocidade de reação, tempo de reação. Vai melhorar as habilidades dele no volante? Pode melhorar, tá? Mas eu não garanto que essa transferência vai acontecer. Então, o que acontece nos videogames? Eu posso usar um exemplo já bem consolidado na literatura, que é o do xadrez. No xadrez, você tem jogadores de xadrez que conseguem memorizar a posição de 32 peças lá no tabuleiro. A capacidade de memória de curto prazo deles aqui é sensacional, considerando que a média populacional é de 7. Eles conseguem memorizar 32 posições. Uma pessoa normal consegue memorizar 7. Para memorizar, ele vai usar a memória de curto prazo aqui. Aí você vai pegar ele, o jogador de xadrez profissional, e vai avaliar ele no dia a dia, se ele de fato apresenta uma memória de curto prazo melhor. Resultado? Não tem diferença. Um jogador de xadrez tem uma memória de curto prazo estatisticamente muito parecida com a de uma pessoa normal. Mas por que ele consegue memorizar 32 no xadrez e não 32 na vida diária? Esse é o problema. Porque treinos cognitivos são construtos específicos. Os treinos cognitivos eles são aplicáveis dentro daquele contexto em que você fez o treinamento. Quando você tenta transpor esse treino, você encontra uma barreira. E foi isso que a gente pode ver com várias funções cognitivas. Atenção, percepção, funções executivas no geral. A gente tem uma revisão em português publicada na revista da Sociedade Latino-Americana de Neuropsicologia, mostrando esses efeitos. E por que não, por exemplo, segundas línguas ou uma habilidade acadêmica específica? Esse aqui é um dos que se mantém, é um dos que eu coloco meus pontos nos videogames. Olha, de fato, ajuda a ensinar uma segunda língua. Mas olha só, no começo desse ano, bem fresquinho esse estudo, esses pesquisadores pegaram 350 dos principais artigos que investigaram treino cognitivo na literatura em neuropsicologia, fizeram uma meta-análise para investigar duas grandes perguntas. A primeira, treino de videogame tem efeito na cognição? E a segunda, é um efeito de causa e efeito e não mera correlação? O que seria uma correlação aqui? Jogadores de basquete e altura. Se você pegar um time de jogadores de basquete, eles vão ter uma altura maior do que a população normal. Mas jogar basquete não aumenta a altura. A ideia se aplica com videogames também. Jogadores de videogame apresentam uma cognição levemente acima da normal para a população. Porém, os videogames não vão apresentar uma melhora direta para isso. E foi o resultado do estudo deles. Nós não temos um impacto significativo grande para a cognição. O videogame vai melhorar a cognição diária? Melhora, mas é uma melhora muito pequena e com um impacto bem sutil. E existe uma relação de causa e efeito nessa melhora? Infelizmente não. Principalmente quando você considerar, se você treina mais a pessoa, ela vai melhorar mais a cognição. Esse efeito não acontece. Então, aparentemente, nós temos um problema na literatura de jogos de videogame e treino cognitivo. Esse artigo de 2016, do Simons, ele mostra muito bem isso. O resumo da fala dele é, por favor, nós não temos ainda evidências suficientes para alegar de que jogos de videogame ou treinos de aplicativo vão eliciar melhoras na vida diária. Melhoras no laboratório? Tudo bem, isso é aceitável, nós temos boas evidências de que acontece. Agora, melhoras
para a vida da pessoa, aí já fica um pouco mais complicado. Não temos evidências para isso. Porém, a gente não pode esquecer uma coisa. Eu estou falando de cognição aqui. Estou falando de funções executivas, atenção, memória, percepção. Mas a gente não pode esquecer que a reabilitação neuropsicológica não é só cognição. Tá? A gente tem um viés de pensar muito a reabilitação neuropsicológica como se fosse uma reabilitação cognitiva. Mas a neuropsicologia, ela é interdisciplinar. Então a gente pode utilizar videogames, e eu recomendo muito isso, dentro de uma abordagem holística da reabilitação neuropsicológica, em que videogames fazem só parte de um dos lados das várias atividades que você vai promover ali, seja no âmbito social, seja no âmbito organizacional, seja no âmbito emocional. Então, como que a gente pode utilizar videogames fora dessa tecla que todo mundo bate, que é a tecla da cognição? Eu geralmente não uso muito artigo antigo, uma literatura antiga, para falar de tecnologia. A tecnologia ela tem sempre que buscar novidades. Mas eu gosto muito desse estudo de 1991, tem quase 27 anos de idade esse estudo, em que Gardner pegou num consultório, usar videogames para desenvolver atividades que são essenciais para a prática clínica, tanto para avaliação quanto para intervenção. Por exemplo, o uso do rapport. A criança chega na clínica, você joga um pouco de videogame com ela e você consegue tirar informações muito importantes de acordo com o que ela vai apresentar no jogo. A gente não pode esquecer que o ambiente que a pessoa está lá, o ambiente virtual, ainda é um ambiente. Portanto, ele ainda pode trazer informações ecológicas para a gente do funcionamento daquela pessoa. Por exemplo, qual que é o repertório de soluções de problemas que aquela pessoa vai apresentar? Eu consigo adotar estratégias diferentes frente ao mesmo problema? Então vamos pegar o Mário. Ele usou o Mário, tá? Eu acho que todo mundo aqui entende mais ou menos como é que funciona o Mário. Eu morri num pulo. Eu vou continuar fazendo a mesma estratégia ou vou mudar de estratégia? Isso a gente vai conseguir ver a criança jogando videogame e entender o funcionamento dela. Eu tenho coordenação motora fina o suficiente para coordenar o que eu vejo com o que eu faço com os dedos? Então, coordenação mão-olho. Eu consigo ter tolerância à frustração quando a fase fica mais difícil? Eu consigo memorizar quando o inimigo vai aparecer, porque eu já morri antes, eu vou saber quando ele vai aparecer? Eu consigo guardar essa informação? Eu consigo cooperar, caso seja um jogo de equipe? Isso tudo são informações essenciais para a prática clínica em neuropsicologia, que a gente não precisa de um teste para ter. A gente pode jogar videogame com a criança, fazer o que a neuropsicologia tem na sua raiz, que é a observação comportamental. E através da observação comportamental no videogame, eu vou guiar a minha prática, seja de avaliação ou de intervenção. A gente pode usar também videogames, e eu colocaria minhas fichas aqui, tá? Se eu pudesse apostar o que vai vingar de fato comercialmente, eu colocaria aqui. Seria terapias com realidade virtual, principalmente terapias de exposição ou de sensibilização sistemática. Vamos supor que eu tenho ansiedade de falar em público. Eu consigo colocar a pessoa num ambiente de plateia, igual eu estou vendo aqui vocês. Como é num jogo, eu consigo controlar se vai ter uma pessoa na plateia, se vai ter duas, se vai ser três. E aí, sistematicamente, eu vou conseguir modular o comportamento de resposta daquela pessoa a um determinado estímulo, seja plateia, seja aracnofobia, seja medo de público, em geral, por exemplo, uma via pública. E eu consigo controlar o nível de estimulação e o nível de exposição que essa pessoa está. Existe um estudo muito interessante que mostra que esse tipo de terapia já está passando as terapias de fobia tradicionais, mostrando um custo-benefício melhor, ou seja, você gasta menos tempo para ter o mesmo resultado terapêutico para fobia, no caso aqui foi a aracnofobia que eles investigaram. Por que não também utilizar videogames num contexto de fisioterapia, um contexto de terapia ocupacional, em que, considerando que videogames são engajantes, eu vou conseguir aumentar a taxa de retenção daquele meu paciente num treinamento ou num tratamento. Eu vou aproveitar que os movimentos que eu tenho que fazer são movimentos sutis e com um propósito de diversão e tentar automatizar determinados processos. E por que não utilizar também para treinar habilidades sociais em crianças, principalmente crianças autistas, que têm uma ansiedade social elevada em interação com humanos, mas não significativamente elevado com interação com computadores. Tá? Esse tipo de estudo vai levar a terapias com videogame em que você cria um personagemzinho, a criança tem que interagir com aquele personagem, mas não porque ela necessita interagir, mas porque é divertido para ela fazer isso. Então a gente está condicionando ela a diversão mais interação social. E apesar de eu ter falado cognição,
Eu vou só pegar um último aspecto aqui, que é o que eu gosto de chamar de aquecimento cerebral. É algo que eu faço particularmente e eu vejo muito resultado, e você tem evidências muito sólidas sobre isso, em que 15 minutos de videogame antes de uma atividade cognitiva podem produzir efeitos positivos na sua cognição. Então, 15 minutos antes de realizar uma prova, 15 minutos de videogame antes de estudar, aquece o cérebro. Por quê? Videogames induzem a um estado de alerta cognitivo muito mais elevado do que qualquer outra atividade que vocês podem desempenhar rápido. Então, pega um jogo no celular, joga um jogo de ação, um jogo rápido, joga aquilo ali, vocês vão ter um boost cognitivo e a partir daí vocês conseguem fazer uma atividade cognitiva com uma performance levemente elevada, mas vocês podem aproveitar o que tem. Tá? Então, resumindo, eu sei que meu tempo acabou. Não foca somente na cognição, por favor. A neuropsicologia no Brasil ela tem focado muito em cognição, cognição, cognição. Está todo mundo cansado de falar de funções executivas. E a gente foca muito nisso, mas a neuropsicologia não é cognição. A neuropsicologia tem outros aspectos fora da cognição pura. E utilizem o videogame dentro de uma abordagem holística como uma ferramenta complementar, secundária ao tratamento. Porque vocês não podem esquecer da regra máxima de qualquer intervenção com o videogame. O videogame foi feito para divertir. Se a intervenção não está intrinsecamente divertida, não faz sentido você utilizar o videogame ali. Tá? Porque você está denegrindo o propósito do que ele foi criado. O videogame é uma ferramenta de injetar motivação no indivíduo. Ele foi feito para facilitar isso. Por isso que a gente joga tanto. Tá? Acho que terminou minha fala. Muito obrigado, tá, gente?